Um crime brutal e uma questionável condenação à pena de morte. Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje é dia de passeio literário. Eu sou Priscila e a nossa experiência de hoje será na companhia do livro A Espera de um Milagre, do escritor norte-americano Stephen King. O autor é muito famoso por suas obras de terror, suspense, ficção sobrenatural, e este livro ele tem um jeito mais delicado, mais reflexivo e muito mais sensível. Se você quer conhecer alguma obra do autor, mas assim como eu não é muito fã de terror e de suspense, essa é uma boa dica para você, mas esteja preparado para se emocionar. Esse livro foi publicado originalmente em 6 partes, com o título O Corredor da Morte, em 1996, e devido ao grande sucesso, acabou que todas as partes foram unidas e ele foi publicado como um volume único com o título A Espera de um Milagre. Em 2000, inspirou um filme com o mesmo título, onde nós temos a oportunidade de assistir a brilhante atuação de Tom Hanks e do saudoso Michael Clarke Duncan. O filme chegou a concorrer ao Oscar, mas não foi premiado. Quem nos conta essa história é o Paul Edgecombe, que é interpretado pelo Tom Hanks. Ele mora num asilo já de idosos, ele já é bem velhinho, e quando eu digo bem velhinho, acredite, ele é bem velhinho mesmo, e ele começa a lembrar do período em que ele trabalhou como superintendente de um bloco de prisioneiros numa prisão estadual. Só que esse bloco onde ele trabalhava era o Corredor da Morte. Ele era um homem muito gentil, ele mantinha a disciplina, mas ele acreditava que as pessoas que estavam ali já iam pagar pelos seus crimes. Não era necessário destratá-las ou humilhá-las, de modo que ele tratava as pessoas com o respeito que era possível ali dentro da situação, porque, como eu disse, ele precisava manter a ordem. Quando o John Coffey chega, a acusação é de que ele teria estuprado e assassinado 2 irmãzinhas, 2 menininhas gêmeas, porque ele foi encontrado no local e isso se passou na década de 1930. Vamos lembrar um pouquinho, nós estamos falando de um período que havia uma segregação racial institucionalizada e que o preconceito era visível em todos os lugares e de todas as formas. Então, nós estamos falando de um homem negro que acabou sendo acusado de um crime hediondo. Que chances ele teria de não ser condenado? Neste caso, a condenação foi a pena de morte. O Paul, como era sua política, então ele vai conversar com o prisioneiro, o Coffey, e ele começa a perceber que o Coffey é um pouco diferente dos outros prisioneiros. Há momentos em que ele demonstra uma inocência e até uma certa vulnerabilidade, como se ele fosse uma criança. O Paul começa a observá-lo e ele acaba descobrindo que o Coffey tem um dom muito especial e acaba até sendo agraciado por esse dom. Nesse contato, ele acaba conhecendo um mundo completamente diferente do que ele julgava ser o verdadeiro. Isso põe em xeque muitas crenças, muitos valores que o Paul defendia. E é inegável que a vida dele é transformada pelo contato que ele tem com o Coffey. Ele também acaba descobrindo a verdade sobre este crime, como é que tudo aconteceu, mas
O Coffey foi condenado à pena de morte. Naquela época se utilizava a cadeira elétrica e então nós podemos observar tanto no livro quanto no filme, que é bastante fiel à história escrita, nós podemos observar que tinha uma série de rituais, que eles passavam por treinamento para fazer essa execução, para que ela acontecesse do modo menos doloroso possível. É uma obra que traz muitas reflexões e muitos questionamentos sobre a pena de morte. Vale lembrar que a maioria dos estados norte-americanos utiliza a pena de morte é legalizada e o meio mais convencional é a injeção letal. Em alguns poucos estados, os prisioneiros condenados podem escolher por outra forma de morrer. Então, eles têm a opção da cadeira elétrica, da câmara de gás e do pelotão de fuzilamento, além, é claro, da injeção letal. Em alguns outros estados, essas opções só estão disponíveis caso a injeção letal não esteja à disposição. Mas na maioria deles utiliza-se a injeção letal sem que o prisioneiro possa, enfim, escolher como ele quer que seja a sua morte. É um livro muito sensível, o autor é sensacional, a forma como ele conta a história é sensacional. Não é à toa que ele é premiadíssimo, ele é um escritor reconhecido, muitas das suas obras tiveram adaptação para cinema, viraram série, então é uma obra que realmente vale muito a pena conhecer. Mas esteja preparado, como eu disse, para você se emocionar, porque é uma história que nos toca e nos faz refletir sobre a prisão, sobre os julgamentos, o quanto são justos, o quanto não são justos e principalmente no que se refere à pena de morte. Não sei se você conhece essa obra, se você conhece, deixa aqui nos comentários, participe, compartilhe conosco a sua experiência literária. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, este é o Passeio Literário. Eu te convido, se você gosta de conteúdos de literatura, a se inscrever e ativar as notificações. Toda semana tem novidade aqui no canal. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de curtir e de convidar os seus amigos para embarcar conosco nesta aventura. Eu volto em breve com mais passeio literário para vocês. Até lá!